Bom, recentemente eu fiz um vídeo a respeito do Tadala Fellas. E eu falei sobre o quão impressionante é o tamanho da queda que ele teve na carreira. Isso, inclusive, quebrou uma teoria que eu tinha há um tempo atrás. A teoria de que qualquer criador de conteúdo inserido no mundo da maromba simplesmente não poderia quebrar. Eu estou usando a palavra quebrar de propósito, porque a escolha do Tadala de embarcar na indústria pornográfica foi, no mínimo, um divisor de águas. E todo mundo sabe que a resposta do público não foi boa. Eu posso estar enganado, mas a maioria tratou essa decisão como chacota total. E o que mais me impressiona é ele próprio não ter percebido que a todo momento ele estava entrando numa enrascada colossal. Não tinha como isso dar certo. Eu também falei sobre o envolvimento dele com algumas pessoas que aparentemente não são as melhores influências. E antes que alguém distorça o que eu tô dizendo, eu não conheço ninguém que convive com o Tadala. Não conheço ninguém que tá do lado dele. Nunca vi essas pessoas na minha vida. Mas existe uma frase que todo mundo conhece. Mostre-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É uma bela frase. Eu não sou o cara da religião não, tá? Muito pelo contrário. Mas essa é uma frase que deveria estar pendurada na parede da sala de todo mundo. Todas as casas deveriam ter essa frase. Agora, entrando na parte que realmente me incomoda. O Tadala, como com certeza vocês já perceberam, é um cara completamente impulsivo. Eu tenho uma outra teoria. Muitas pessoas se comportam de uma forma na frente das câmeras e de outra completamente diferente longe delas. Estar diante de uma câmera pode tanto conter uma personalidade quanto acelerar aquilo que já é da pessoa. Tem gente que parece agressiva na frente da câmera, mas fora dela é completamente dócil. Tem gente que é agressiva na frente da câmera, mas fora dela é muito pior. E o contrário também funciona. Pessoas calminhas na frente da câmera e arrombadas fora dela. Tem de tudo. E quando eu digo pior, eu não tô falando de mau caráter. Eu tô falando de impulsividade, descontrole. Ontem me mandaram um vídeo do Putones no WhatsApp. E o Putones, pra quem não sabe, é um ótimo criador de conteúdo. Ele faz sempre um ótimo trabalho. E bom, o vídeo tem quase 2 horas. Claro que eu não assisti tudo, mas eu posso dizer uma coisa. Foi um dos vídeos mais desconfortáveis que já caíram na minha mesa. Não pela qualidade é ótima, mas pelo nível de tensão. Eu fiquei tenso de verdade assistindo aquilo. E eu posso garantir pra vocês que isso é raro. Jackass não me deixa tão tenso, especificamente na parte do carrinho lá atrás. Poucos vão saber o que eu quis dizer com isso. E ali naquele vídeo do Putones, eu percebi 2 coisas. A primeira coisa, o Putones é um cara extremamente corajoso. Segunda coisa, as chances do Tadala ser um cara 300 vezes mais impulsivo longe das câmeras são altíssimas. Eu fiquei com a sensação real de que a qualquer momento ele poderia partir para agressão. Eu não tô brincando. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Se aquela câmera não tivesse ligada, eu tenho quase certeza que a situação teria escalado. É aquela história. Eu sei de uma coisa, mas eu não posso provar. Mas enfim, foi exatamente essa sensação. E observando aquela cena que sim, foi diabólica. Quem discordar disso é maluco. Eu comecei a entender muita coisa. Eu entendi por que ele é assim. Eu entendi por que o Tadala entrou nesse looping de burrice eterna. Eu entendi por que ele vive chamando os outros pra porrada até alguém cair nocauteado. Eu entendi por que ele se paga de machão e age igual um Neandertal. E sabe por que eu entendi? Porque simplesmente a maioria das pessoas ao redor dele cede. Não é todo mundo, mas a maioria. E a maioria já é o suficiente. Essas pessoas que geralmente discutem com o Tadala conseguem ler a situação, entendem como funcionam as engrenagens e no final das contas acabam deixando ele ter razão, entre aspas. Porque o jeito que o Tadala se comporta intimida. E não é porque ele sabe exatamente o que está fazendo, não. É porque ele não sabe, ele é impulsivo. Ele claramente tem algum tipo de descontrole emocional. Isso cria uma atmosfera intimidatória. Quem tá próximo ao Tadala ouvindo ele falar, pensa, em algum momento esse cara vai fazer alguma merda. Se eu contrariar ele mais umas 2 ou 3 vezes, ele vai meter a mão na minha cara. E isso não é teoria minha não. O próprio Putones disse no vídeo que segurou críticas porque sentiu lá no fundinho que poderia dar merda. Em vários momentos o Tadala coloca a mão no ombro do Putones e todo mundo sabe o que esse gesto significa. O Tadala pode até dizer que é natural, que ele faz isso com todo mundo enquanto tá conversando, mas
dependendo do contexto da situação, tudo muda. Principalmente quando você está sendo contrariado, quando a outra pessoa claramente não concorda com você. Colocar a mãozona no ombro dela é um gesto intimidatório. Ainda mais quando você constantemente está demonstrando estresse. Se alguém aí que está me assistindo tiver alguma dúvida, assiste o vídeo do Putones. Aliás, eu duvido vocês assistirem até o final. É um vídeo desconfortável. Muito desconfortável, cara. Nossa senhora. Mas vocês vão entender exatamente o que eu tô dizendo. E aí vem o ponto principal. Quando a maioria cede e apenas a minoria enfrenta, o Tadala começa a acreditar que tá certo. Ele se acostuma com um ambiente onde a sua intimidação funciona. E quando alguém aparece e não cede, isso incomoda. E muito, porque é raro. E não é medo porque ele é forte. Não é medo porque ele fala alto. Menos ainda. É porque ele parece uma barata tonta. Pois é, uma barata tonta gigante. E todo mundo sabe como uma barata tonta funciona. Enquanto a barata tá na parede, todo mundo é macho. Mas quando ela voa, não fica um na sala. Essa é a sensação que as pessoas têm perto dele. A sensação de que a qualquer momento a barata pode voar. E aí as pessoas preferem sair dali, se afastarem, antes que ela voe. Naquele vídeo demoníaco do Putones, na minha opinião, o que impediu o voo da barata foi a câmera ligada. E se a gente parar para pensar, isso explica muita coisa. Explica o afastamento, explica os amigos que se foram, explica as portas que se fecharam, explica todo o histórico. O problema central, repetindo pela milésima vez, é o descontrole emocional. E lidar com alguém assim é praticamente impossível, porque a única forma de manter a convivência é cedendo. Se você é uma pessoa que gosta de ceder, tudo bem, e não é CD de PlayStation não. Mas se você não for essa pessoa, não espere que alguém com esse temperamento que vive do seu lado mude, porque não vai. Então fica a lição aí para as pessoas que convivem com pessoas com um temperamento parecido com o do Tadala. A única forma de conseguir conviver com alguém assim, de uma forma constante, é cedendo. E mais uma vez, Putones, parabéns pela coragem, cara.